A paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a todos meus queridos amigos do YouTube, amém? Esta que vos fala é Obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos o clamor da madrugada. E hoje nós vamos fazer uma reflexão também. E o título da nossa reflexão de hoje é sobre o sal da terra. Você, que tipo de sal você é? Amém? Então, vamos ouvir a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13. O título é: Os discípulos, o sal da terra. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Veja bem, aqui Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra. E você sabe como que o cristão procede como o sal da terra? Pois bem, os cristãos aqui na terra, através das suas orações, através do seu testemunho, do seu proceder, através até mesmo da evangelização, através do seu compromisso com Deus, com a palavra de Deus, ele se procede como sal para fazer a diferença e assim eliminar as podridões, as sujeiras que existem na face da terra. A terra, ela está contaminada de muito pecado, de muitas imundícias. E se não fosse os cristãos anunciar o reino de Deus, se não fosse os cristãos a falar do amor de Deus, a levar a mensagem de Deus, a interceder, a clamar a Deus para a humanidade, imagina como pior não seria a face da terra de tanta podridão, de tanta imundície do pecado. Observa que uma pessoa que ela está tomada pelo pecado, fazendo tudo errado, tudo aquilo que desagrada a Deus, e de repente aparece um pregador, ou seja, um mensageiro da palavra de Deus, levando para ela a mensagem ou intercedendo, e essa pessoa se convertendo, então aquela vida já está deixando a podridão, que é o pecado, para ter uma vida sarada diante do Senhor. E assim, o sal que há na vida do cristão vai fazendo a diferença. Através das orações, das intercessões, são muitas almas resgatadas do inferno. Então, vamos ver como que o sal funciona na sua íntegra, como um elemento químico. Hoje, a gente quase não encontra sal que não tenha sabor. Geralmente o sal, quando a gente compra, ele vem com o sabor. E quando a gente coloca ele na comida, a comida realça o sabor. A comida já fica mais gostosa. Vai você fazer uma comida sem sal nenhum, para você ver como a comida não tem gosto. É até difícil de descer, da gente se alimentar. O que faz a comida ficar saborosa, em primeiro lugar, em termos de tempero, é o sal. Desta mesma sorte, assim como o sal, ele faz a diferença no alimento para a gente sentir que o alimento está gostoso, da mesma sorte é o cristão, queridos.
que nesta terra vive. Ele vive nesta terra e aqui a sua presença termina fazendo a diferença. Quantas pessoas que estão no caminho errado, mas eles se agradam das orações que são feitas a favor deles. Muitas vezes eles não querem tomar uma posição, mas eles ficam satisfeitos de saber que existe alguém orando por eles. E tem mais. Se você pega uma carne e tempera ela com sal, coloca bastante sal, deixa ela fora da geladeira. Essa carne ela não vai se perder, porque o sal estará nela para conservação. E da mesma sorte, pega uma outra carne, deixa do lado e deixa demorar o mesmo tempo que aquela fora da geladeira. Sem sal, imediatamente apodrece. Significa que o sal, ele serve para a conservação do alimento também. Além de servir para dar o sabor, ele serve para conservar. Então nós que somos os cristãos, que nos posicionamos como o sal da terra, nós também fazemos a diferença. E é como eu disse no início, a terra não está mais cheia de contaminação, de podridão, por causa dos cristãos, que está servindo de conservação através das suas orações e também das suas renúncias, dos seus procedimentos, dos seus sacrifícios, em lutando para que haja mais números de pessoas salvas nesta terra. Detalhe, na época de Cristo, que não existia a geladeira, o freezer para conservar os alimentos, eles usavam mais era o sal. E quando Jesus disse que o sal que não tem sabor, ou seja, que é insípido, que é o mesmo que não tem sabor, para nada vale. Então também naquela época, como hoje, colocando sal numa carne para temperar, se ele não tem sabor, ele não vai servir nem para conservar e nem para dar o sabor no alimento. Significa que o cristão, para que ele seja sal da terra e venha fazer a diferença, ele tem que ter o sabor do sal. Porque senão é um cristão relaxado, é um cristão que só tem o nome, mas não faz nada. Agora você começa a pensar que tipo de cristão que você é. É um cristão que tem sabor? É um cristão que conserva o que é bom e que contribui para que seja eliminado as podridões? Ou é um cristão sem sabor? Se você é um cristão que não tem o sabor, é muito fácil. É só se render mais diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor e se entregar inteiramente ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser o sal da terra. Eu quero fazer a diferença. Observa que Jesus, quando ele falou aqui na palavra, ele não disse: vós será o sal. Não. Ele já falou, foi no tempo presente. Você é o sal da terra. Então, querido, se nós somos o sal da terra, nós temos que proceder como sal para que possamos produzir resultados através da nossa fé. Dentro de casa nós somos observados, sabia? Você que é cristão, na sua casa, você é muito observado. Então procura fazer para que esta observação que está sendo feita em você tenha excelente resultado. Que não tenha ninguém do que falar. Porque quando nós servimos ao Senhor, as observações que são feitas
para ver os defeitos são muitas. Qualquer defeitinho percebem, qualquer deslizezinho percebem. Mas as coisas boas que a gente faz, por mais que a gente se esforça para produzir efeito de bom, para fazer o bem, isso aí, amado, às vezes é até observada, mas não é nem falada, é como que não tivesse existindo nada. Então, nós que somos sal da terra, nós não vamos nos preocupar como que eles pensam de nós, mas nós vamos preocupar a fazer aquilo que produz bons pensamentos ao nosso respeito. Veja bem, se você faz uma comida e coloca o sal, aquela comida fica gostosa, quem olha para aquela comida, ela não sabe se tem sal ou não, se ela primeiro não experimentar. Ela só vai saber que aquela comida tem o tempero, que aquela comida tem gostosa depois que ela come. Você já viu alguma comida ou você já fez alguma comida e ficou aparentemente bonita, a gente olhando, imagina aquela comida saborosa, mas quando vai comer não tem sal, às vezes esqueceu de colocar. Não tem sal. E a gente vai comer, aí não encontra gosto naquela comida. Assim é a vida do cristão, queridos. Você olha o cristão, você olha para ele, você às vezes não dá nada para ele. Você pensa que aquele cristão ali não tem nada de essência. Mas quando você toma conhecimento da vida dele, quando você começa a observar, quando você começa a ver o efeito da sua fé, quando você começa a ver o seu trabalho, você começa a ver que na vida dele espiritualmente existe sabor. Da mesma sorte, a gente olha para um cristão e a gente até posta nele, imagina que aquele cristão é o tal, esse sim, é um fiel servo do Senhor e começa até a achar que ele merece elogios. Mas quando vai conhecer a vida dele na íntegra, começa a perceber que ele aparentemente é uma coisa, mas na sua vida, no seu cotidiano, diante daquilo que ele faz, não corresponde àquilo que ele apresenta aparentemente. Então, o importante não é apenas demonstrarmos que temos o sal na nossa aparência, mas é vivermos como sal, independente do julgamento que faz a nosso respeito, porque o ser humano tem essa tendência de julgar pela aparência. Por isso, queridos, que a nossa vida diante do Senhor tem que ser exemplo. Genuíno, por mais que aquilo nos custa caro, por mais que seja sacrificado, mas que seja feito por amor à palavra de Deus, através da obediência. Quando nós começamos a obedecer a Deus, a obedecer a palavra de Deus na íntegra, mesmo que isso nos custa caro, nós estamos produzindo muito mais efeito do que quando a gente só quer pregar, só quer ensinar, só quer falar para os outros. E às vezes a gente fala porque a gente é cristão, mas a gente não faz porque a gente acha que já está fazendo o suficiente. Não, querido. O cristão, para que ele seja um verdadeiro cristão, ele se mata aos poucos, dia por dia, mortifica a sua carne, para que o seu espírito possa crescer, o seu espírito possa fazer a diferença, o seu espírito possa viver. Quanto mais nós mortificamos a nossa carne, mais o nosso espírito, ele é erguido, mais ele é vivificado. Então, se você quer ser um sal que realmente tenha sabor, é necessário sacrifício também, que é o sacrifício da renúncia. Renunciar ao pecado, rejeitar o pecado, pregar aquilo que somos capazes de fazer para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas através do nosso próprio exemplo. Vocês entenderam a mensagem, queridos? Nós somos o sal da terra porque Jesus nos delegou isso.
mas que isto é muito difícil, não é para qualquer um. Ser sal com o verdadeiro sabor, porque muitas vezes existe sal por aí que não tem o sabor de sal. Então vamos orar para que Deus faça de nós um sal, mas é o sal mesmo com sabor que realmente tenha grande efeito quando é colocado em ação. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, neste momento eu apresento a vida deste meu irmão, a vida desta minha irmã diante de Ti. E suplico, Senhor, a Tua misericórdia, para que as Tuas mãos de poder venham estar estendidas sobre estes Teus filhos, Senhor. Se existe alguma pessoa que está me ouvindo, Senhor, e ela tem o desejo de ser sal, o sal que faz a diferença, o sal que realmente tempera, o sal que conserva, o sal que elimina a podridão. Então, Senhor, eu te peço, venha fazer de nós realmente o verdadeiro sal. Faz dessa pessoa, Senhor, este sal, meu Deus, para que aonde ele for, aonde ela for, possa produzir excelente resultado, meu Deus. Excelente resultado através do seu próprio testemunho, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós queremos ser o sal da terra, mas sabemos que isto não é fácil. Como é difícil, Senhor. Porque nós vivemos num mundo cheio de podridão, num mundo cheio de pecado, Senhor. Quanto mais a gente procura fazer as coisas certas, quanto mais a gente pensa que está acertando, e às vezes estamos errando. Então eu te peço, Pai, pelo teu poder e pela tua misericórdia, venha aumentar a força deste teu filho, desta tua filha, Senhor. A força espiritual, venha animar, venha encorajar, meu Deus. Não nos trata segundo nós merecemos, porque nós somos mesmos adotados de falha, mas nós queremos ser o sal. Então venha, Senhor, nos tratar segundo a tua misericórdia, para que este sal que existe em nós venha sempre ter o sabor e nunca venha a perder. Para que aonde nós pisarmos, para onde nós formos, Senhor, as podridões caiam por terra. Pai, eu clamo a Ti para que seja aumentado o número de sal e combatida a quantidade de podridão que existe na humanidade, que existe, Senhor, no meio do povo, no ser humano. Então venha, Senhor, abençoar a nossa vida. Venha, meu Pai, abençoar vidas e mais vidas, para que também venham ingressar nesse teu exército, Senhor, e fazer parte do teu reino, como verdadeiramente o sal da terra, assim como Jesus nos delegou que nós possamos ser. É o que eu te peço, meu Deus, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Queridos, receba a bênção do Senhor sobre a sua vida espiritual e toma posse da sua vitória em nome de Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe.